O sal é um dos temperos mais antigos e amplamente utilizados na culinária mundial. Presente em praticamente todas as mesas e pratos, seu papel vai além do simples realce de sabor, pois é fundamental para a preservação dos alimentos e para diversos processos industriais. No entanto, o consumo excessivo de sal pode ter efeitos adversos significativos na saúde, refletindo-se em uma série de malefícios para o organismo. 1. Aumento da pressão arterial. O sal ou cloreto de sódio é um dos temperos mais comuns em nossas cozinhas e desempenha um papel fundamental para realçar o sabor dos alimentos. No entanto, seu impacto na saúde, especialmente no que diz respeito à pressão arterial, é um tema amplamente debatido e de grande importância. Compreender a relação entre o consumo de sal e o aumento da pressão arterial pode ajudar a adotar hábitos alimentares mais saudáveis e prevenir condições relacionadas à hipertensão. Quando ingerimos sal, o sódio é absorvido pela corrente sanguínea e se distribui por todo o corpo. Esse mineral é essencial para várias funções corporais, como a manutenção do equilíbrio de fluidos, a transmissão de impulsos nervosos e a contração muscular. No entanto, o consumo excessivo de sódio pode levar a uma série de complicações de saúde, principalmente no que diz respeito à pressão arterial. Como o sal aumenta a pressão arterial? O sódio tem a capacidade de reter a água no corpo. Quando você consome grandes quantidades de sal, o sódio faz com que o corpo retenha mais líquido. Esse excesso de fluido aumenta o volume de sangue circulante, o que, por sua vez, aumenta a pressão nas paredes das artérias. O aumento da pressão arterial ocorre porque o coração precisa bombear o sangue com mais força para mover esse volume adicional através dos vasos sanguíneos. Esse processo pode causar um aumento significativo na pressão arterial, resultando em hipertensão. Além disso, o sódio pode afetar a saúde das artérias. O excesso de sódio pode levar ao endurecimento das artérias, conhecido como aterosclerose, que pode piorar a hipertensão. Quando as artérias estão mais rígidas, elas não conseguem se expandir e contrair adequadamente para acomodar o fluxo sanguíneo, o que contribui ainda mais para o aumento da pressão arterial. Riscos associados à pressão arterial alta. A hipertensão ou pressão arterial elevada é um problema de saúde significativo. Ela é frequentemente chamada de assassina silenciosa, porque pode não apresentar sintomas evidentes até que cause problemas graves. Recomendações para reduzir o consumo de sal. Para minimizar o impacto do sal na pressão arterial, é importante adotar algumas estratégias e fazer mudanças no estilo de vida. Aqui estão algumas dicas para reduzir o consumo de sal. 1. Leia os rótulos dos alimentos. Muitos alimentos processados contêm altos níveis de sódio. Verificar os rótulos pode ajudar a identificar produtos com baixo teor de sódio e evitar aqueles que são ricos em sal. 2. Cozinhe em casa. Preparar suas refeições em casa permite um controle mais preciso sobre a quantidade de sal que você está adicionando aos alimentos. Use ervas e especiarias para temperar seus pratos, em vez de sal. 3. Escolha alimentos frescos. Alimentos frescos como frutas, vegetais e carnes magras, geralmente contêm menos sódio em comparação com alimentos processados e enlatados. 4. Limite o uso de sal na mesa. Evite adicionar sal extra às refeições. Experimente usar substitutos de sal, como temperos à base de ervas, para adicionar sabor aos alimentos. 5. Reduza o consumo de alimentos processados. Alimentos como salgadinhos, alimentos congelados e refeições prontas costumam conter altos níveis de sódio. Optar por alimentos menos processados pode ajudar a reduzir o consumo de sal. Embora o sal seja um componente essencial da dieta, seu consumo excessivo pode ter consequências prejudiciais para a saúde, particularmente no que diz respeito à pressão arterial. A hipertensão é uma condição séria que pode levar a uma série de problemas de saúde graves. Mas a boa notícia é que mudanças simples na dieta e no estilo de vida podem fazer uma diferença significativa. Ao reduzir a ingestão de sal e adotar hábitos alimentares saudáveis, você pode manter sua pressão arterial sob controle e proteger sua saúde a longo prazo. 2. Problemas renais. Imagine seu corpo como uma máquina precisa, onde cada componente precisa estar em equilíbrio para funcionar corretamente. Entre esses componentes, o sal desempenha um papel crucial, mas quando em excesso pode transformar-se em um vilão silencioso, especialmente para quem tem problemas renais. Os rins são como filtros naturais do corpo, responsáveis por remover resíduos e excesso de fluidos do sangue, mantendo o equilíbrio de eletrólitos e a pressão arterial. Quando você consome muito sal, que é rico em sódio, isso pode sobrecarregar esses filtros. O sódio, quando ingerido em grandes quantidades, faz com que o corpo retenha água,
o que pode elevar a pressão arterial e causar mais pressão sobre os rins. Esse aumento na pressão pode ser especialmente perigoso para aqueles que já têm algum grau de insuficiência renal ou outras condições renais. A retenção de água e sódio também pode levar a inchaço nas pernas, tornozelos e até mesmo ao redor dos olhos. Para quem tem problemas renais, essa retenção de líquidos pode ser ainda mais problemática, pois pode agravar a função renal já comprometida. Além disso, o excesso de sódio pode interferir no equilíbrio de outros eletrólitos importantes como o potássio, que é essencial para funções celulares e para a regulação da pressão arterial. A relação entre sal e problemas renais é uma questão de equilíbrio delicado. Para aqueles que estão enfrentando condições renais, é fundamental reduzir a ingestão de sódio. Isso significa não apenas evitar o sal de mesa, mas também ficar atento a alimentos processados, que muitas vezes contêm grandes quantidades de sódio oculto. Ler rótulos, optar por alimentos frescos e usar ervas e especiarias para temperar os alimentos pode ajudar a manter a ingestão de sódio sob controle. Em resumo, o sal é um componente vital da dieta, mas o consumo excessivo pode ser um inimigo silencioso para aqueles com problemas renais. Manter a ingestão de sódio dentro dos limites recomendados é uma das maneiras mais eficazes de proteger a saúde renal e garantir que seus rins continuem funcionando de maneira eficiente. 3. Risco aumentado de doenças cardíacas. O consumo elevado de sal está diretamente associado a um maior risco de doenças cardíacas. A hipertensão causada pelo excesso de sódio contribui para a rigidez e estreitamento das artérias, prejudicando a circulação sanguínea e forçando o coração a trabalhar mais. Isso pode levar a condições como insuficiência cardíaca congestiva e aumento do risco de ataques cardíacos. Além disso, o sal pode contribuir para a formação de placas nas artérias, uma condição conhecida como aterosclerose, que é um precursor de muitos problemas cardíacos. 4. Retenção de líquidos e inchaço. O sódio no sal causa retenção de líquidos, resultando em inchaço, especialmente nas mãos, pés e tornozelos. Esse inchaço, conhecido como edema, pode ser desconfortável e até doloroso. Além disso, a retenção de líquidos pode agravar condições como a síndrome pré-menstrual e problemas de circulação. Em casos mais graves, o excesso de líquido no corpo pode pressionar órgãos internos, causando complicações adicionais. 5. Problemas osteoarticulares. O alto consumo de sal pode afetar a saúde dos ossos e das articulações. O sódio em excesso pode levar à perda de cálcio nos rins, o que pode enfraquecer os ossos ao longo do tempo e aumentar o risco de osteoporose. A baixa densidade óssea, resultante da perda de cálcio, pode tornar os ossos mais suscetíveis a fraturas e a condições articulares dolorosas como a artrite. 6. Impactos no metabolismo. O sódio pode interferir no metabolismo do corpo ao afetar o equilíbrio de fluidos e eletrólitos. Esse desequilíbrio pode alterar a função das células e dos músculos, impactando negativamente o desempenho físico e a recuperação. Além disso, a retenção de líquidos pode causar um ganho de peso temporário e dificultar a perda de peso, afetando o metabolismo geral e a saúde. 7. Efeitos na digestão. Um consumo excessivo de sal pode afetar o sistema digestivo de várias maneiras. O sódio pode aumentar a secreção de ácido gástrico, contribuindo para problemas como azia e úlceras estomacais. Além disso, a retenção de líquidos pode levar a desconforto abdominal e distensão, afetando a digestão e a absorção de nutrientes. 8. Impactos no sistema nervoso. O sódio desempenha um papel importante na função nervosa e na transmissão de impulsos elétricos no corpo. No entanto, um consumo excessivo pode causar alterações na função neurológica, incluindo aumento do risco de doenças neurodegenerativas. A hipertensão e o estresse oxidativo resultantes do excesso de sal podem contribuir para o desenvolvimento de condições como a demência e o acidente vascular cerebral. 9. Efeito negativo no coração. O excesso de sal pode levar ao enfraquecimento do músculo cardíaco, uma condição conhecida como cardiomiopatia. A pressão arterial elevada e a sobrecarga de fluido causadas pelo alto consumo de sódio podem forçar o coração a bombear com mais esforço, resultando em uma função cardíaca comprometida ao longo do tempo. Isso pode levar a sintomas como falta de ar, fadiga e dificuldade para realizar atividades físicas. 10. Desidratação. Embora pareça paradoxal, o consumo elevado de sal pode levar à desidratação. O excesso de sódio faz com que o corpo retenha água, mas também pode aumentar a necessidade de água para diluir o sódio no sangue.
Isso pode criar um ciclo de desidratação e retenção de líquidos, levando a sintomas como sede intensa, boca seca e diminuição da frequência urinária. 11. Risco de câncer de estômago. Estudos sugerem que uma dieta rica em sal pode estar associada a um maior risco de câncer de estômago. O sódio pode danificar a mucosa gástrica e aumentar a probabilidade de infecção por H. pylori, uma bactéria que tem sido vinculada ao câncer gástrico. Além disso, o sal pode atuar como um fator agravante em condições pré-existentes, aumentando o risco de desenvolvimento de câncer no estômago. Embora o sal seja um componente essencial para a saúde em pequenas quantidades, seu consumo excessivo pode ter uma série de efeitos prejudiciais para a saúde. Desde o aumento da pressão arterial e problemas renais até o impacto na saúde óssea e cardiovascular, os malefícios associados ao excesso de sal são vastos e variados. Para promover uma saúde ideal, é crucial moderar o consumo de sal e adotar uma dieta equilibrada, rica em alimentos frescos e naturais, e manter-se atento aos sinais do corpo. Ajustar os hábitos alimentares pode ser um passo importante para prevenir complicações de saúde e melhorar a qualidade de vida a longo prazo.